Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e vamos aqui estudar um texto do irmão Cláudio José Faria de Souza. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ele é mestre em missiologia, pós-graduado em metodologia e pesquisa do ensino, graduado em teologia. Ele é lá de São João do Meriti, né? Bom, ele escreveu um texto chamado Perdoando os Nossos Familiares, e este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Quando nós estudamos o texto escrito aqui pelo irmão, quando a gente lê o texto bíblico, quando a gente está disponível para aprender, somos inspirados, exortados e edificados. Isso, obviamente, vai promover o nosso crescimento cristão e cada vez mais nos engaja com a missão de Deus. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto. O texto foi escrito pelo pastor Cláudio Souza. Então, o que eu vou fazer? Humildemente, vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, de forma que a gente possa realmente compreender nessa importante mensagem sobre o perdão. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos abençoes, que tu nos mostre aquilo que precisamos aprender, que realmente nós possamos compreender a importância de liberarmos perdão. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Gênesis 45, de 1 a 9. E diz assim, quando irmão José se revela aos seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. Na presença de todos os homens do seu séquito bradou: fazer sair todos à minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiam pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informar-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu o Senhor de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim. Amém? Bom, então o texto chama-se Perdoando os Nossos Familiares. E o versículo escolhido é o 4, que diz: e José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Bom, essa história começa lá atrás, né? No dia que José fala para a família que teve um sonho. E no sonho dele, ele fala: todos vão me reverenciar. E, logicamente, os irmãos ficaram bem bravos com ele, ninguém gostou. E eu vou ler para vocês, para aqueles que não têm familiaridade com os textos bíblicos, eu vou ler para vocês como é que foi o sonho de José. E diz assim, certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós?
e ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também este sonho para os seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho, o pai e os irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então, irmãos, esse texto, né, mostra os sonhos que José tinha e como os irmãos de José odiaram, né? Odiaram muito, porque falaram que menino exibido, né? Ai, insuportável. E mais tarde eles o venderam como escravo. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. Nessa versão aqui, mensagem, que é do pastor Eugene Peterson. E é uma tradução bastante contemporânea. E diz assim, ó. O pai de José manda ele procurar os irmãos, que eles tinham ido levar o gado e tal. Então o pai fala, vai ter lá com eles, né, ver se tá tudo bem. Aí José procurou, perguntou dos irmãos, aí disseram, eles estão mais pra frente, José foi lá. Então, enquanto José estava chegando, os irmãos dele o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que o animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rubem ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Nem pense em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rubem era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou... Ai, caramba. Aqui, isso mesmo. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e ocultarmos provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. E os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Então foi aí, né, que o irmão José acabou se tornando escravo. E aí, irmãos, foram 13 anos como escravo até que o irmão José viesse a se tornar o primeiro ministro do Egito. 13 anos pagando o preço da sacanagem que os irmãos dele fizeram com ele, né? O traíram, foram covardes, foram invejosos, foram maldosos, foram irmãos bastante cruéis. Mas o tempo passou, a fome chegou, e aí o que aconteceu? Só tinha comida no Egito, lá exatamente onde o irmão José era o primeiro-ministro do Egito. Então os irmãos foram lá, só que eles não sabiam, né, que José tava ali, ó, top. Aí eles foram lá comprar mantimento. Quando eles chegaram naquele país, assim que José olhou para eles, falou: meus irmãos, reconheceu na hora. Mas já tinham passado 22 anos desde o dia em que ele tinha sido vendido como escravo para os ismaelitas. Olha, irmãos, agora José tinha toda a condição de se vingar, mas ele não fez isso. E eu fico imaginando até que José temia a Deus porque o pai dele sempre o ensinou e ele guardou as palavras de Deus no coração dele. Ele realmente seguia os princípios que o pai dele
o ensinou. Então eu creio que por isso, porque Deus estava com ele, ele não se vingou dos irmãos. E aí, com o coração contrito e quebrantado, ele chorou muito. E em seguida, ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele falou: ó, eu sou José. Foi a primeira vez que o irmão José falou em hebraico com eles, porque ele não tinha esquecido a língua materna dele. Na verdade, a principal língua que José usou naquele dia foi a linguagem do amor. Não foi o hebraico, foi a linguagem do amor. Porque a linguagem do amor é a linguagem que vence o ódio, o rancor e a mágoa. Esse episódio maravilhoso é um modelo, é um ensinamento de graça e perdão para gente. Em nenhum momento dessa história o irmão José minimizou a sua dor. Ele não falou assim, não, ó gente, foi nada, viu, passou, já era. Não, ele deixou bem claro a traição que ele sofreu, a maldade, né, que os irmãos cometeram contra ele, mas ele os perdoou. Ele escolheu perdoar os seus irmãos, né? A linguagem do amor possibilita pra gente o quê? Que o nosso lar seja refeito. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem algo a perdoar dentro do seu lar, se há alguma coisa que tá dentro de você e tá criando raiz de amargura, olha só, perdoa. Perdoa e usa a linguagem do amor segundo a vontade do nosso Deus. O milagre do perdão é a oportunidade de um novo começo na sua casa, entre os seus, entre aqueles que estão no seu lar. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Perdoar é por fim a dor que nos machuca, é retirar definitivamente da alma o ferrão que nos fere. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que perdoar também os nossos familiares, para nós o abraço da super mega, certo? Quero que vocês se lembrem também deste versículo que nós escolhemos para decorarmos esse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir, lembrando vocês a frase que nós dissemos 321 vezes nesse ano, que é a seguinte: independente da dificuldade, independente do desafio que você está enfrentando, não tema não, viu? Não tema, sabe por quê? Deus já está lá.